Olá, Legal Talkers! Estamos de volta para mais um episódio aqui do nosso podcast jurídico Legal Talks. Hoje com mais um convidado muito especial para a gente falar de direito e também de política. E lógico, na companhia do meu caro colega, professor Eduardo Santos. Animado, professor? Mais uma vez, mais um episódio? Vigésimo muito episódio. Animado, 20º episódio, né? Praticamente temos que comemorar muito hoje. Com certeza. Muito animado, com certeza. Para quem começou a gravar esse podcast e não tinha tantas aspirações, hoje nós temos muito projeto pela frente, temos muitas novidades que vão chegar por aí. Mas eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os colegas para que você possa receber as notificações e os colegas também. Quero agradecer aqui também o apoio e patrocínio da Next Corporate, empresa de consultoria em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, e também a JHGB Advogados, banca de advogados, que também apoia este podcast. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é advogado e também é vice-prefeito da cidade de Ituiutaba, nosso querido Dr. Douglas Guimarães. Seja bem-vindo, doutor. Primeiramente, obrigado, doutor José Humberto, doutor professor Eduardo, quem eu tenho muito apreço e carinho. Para mim é uma honra estar aqui, fico muito feliz, tenho acompanhado os episódios, feliz de estar nesse 20º episódio, né? Que é um número marcante, que vocês tenham mais 20, 40, 60 episódios, que é muito importante. Isso aqui dá transparência e traz informação para as pessoas. Muito obrigado, nós nos sentimos honrados aqui com a sua presença. Nós sabemos da sua trajetória brilhante aí, tanto na carreira jurídica e também na política. E nós temos algumas novidades aí a respeito da carreira política do nosso convidado hoje, mas durante o episódio vocês vão saber. Antes disso, eu quero te presentear com uma das nossas canecas, que essas canecas são exclusivas aqui do nosso podcast e só quem vem gravar com a gente tem essa caneca. Então eu queria te presentear com essa caneca para que você coloque lá na sua estante e lembre de nós, né, Eduardo? É uma recordação e vai poder tomar um cafezinho, né? Tomar um chopp. Lembrando aqui do Legal Talks, assistindo outros episódios. Eu fico muito agradecido e eu vou usar mesmo, viu? Vocês vão ver muito ela em cima da minha mesa. Tá joia. Eu vou pedir pra... Você pode me entregar aqui, eu coloco aqui, no final te devolvo novamente. Professor Eduardo, hoje vamos falar de direito e política. E a gente sabe que são temas muito complexos. E que se conectam, né? Se conectam. Se conectam. E eu quero fazer até um esclarecimento a respeito disso. Algumas pessoas têm questionado, inclusive, doutor Douglas, que nós estamos trazendo políticos aqui também para falar num podcast que inicialmente a gente iniciou como um podcast jurídico e continua sendo um podcast jurídico. Mas não existe o política sem o jurídico. As leis são feitas pelo político, pelo legislativo. Então não tem como desprender um do outro, não é isso, professor Eduardo? Vamos lembrar o clássico conceito do Hans Kelsen de Exatamente. Que o direito é o Estado é o direito. Você não tem como desconectar as duas coisas, né? E política e direito estão extremamente conectados. Veja, como é que a gente vai conversar, né, sobre uma lei se a gente só fala com os juízes, mas não fala com o legislador que faz a legislação? Exatamente. É verdade. E outra, nós estamos aí durante um processo de julgamento para o mundo todo a respeito do julgamento dos atos de 8 de janeiro, e que aí a gente pode ver claramente a interligação, a conexão da política e do direito. E não tem como desprender um do outro, por isso a importância da gente trazer aqui nossos convidados, também da política, para que a gente possa entender, compreender melhor essas nuances e a gente ter uma formação jurídica com maior qualidade, não é isso, professor? Ainda mais o Dr. Douglas, que tem as duas formações, né? Hoje nós estamos premiados aqui. Acumula as duas coisas, vai poder nos ajudar aí bastante a entender algumas coisas. E é interessante essa fala de que está intrinsecamente ligado, porque de fato está, né? Sim. Você precisa, no mínimo, saber um pouco da legislação eleitoral para pensar em ser político. Exatamente. E daí pra frente você nunca mais vai conseguir desvincular as duas coisas. E eu tenho notado ainda o seguinte, tem muitos políticos, Eduardo, que depois que ingressaram para a vida pública, para a carreira pública, fizeram um curso de Direito. Isso é muito interessante, até lá na universidade, né, na Universidade do Estado, nós temos alunos que são vereadores ou que foram vereadores, né, já passaram por lá, pessoas com esse perfil. Então é bem interessante e é uma realidade. Exato. A deputada Maria Clara Marra é um exemplo disso. A deputada, ela ingressou no curso de Direito depois de deputada e me disse que está muito feliz com o curso de Direito. Então é importante a gente entender essa interligação,
né? Mas vamos dar início aos nossos temas que nós preparamos aqui para que a gente possa conhecer um pouco melhor do nosso convidado. Doutor Douglas, como foi a sua transição da área jurídica para a área política, ou se isso teve uma conexão, o senhor se formou durante o trabalho, já estava exercendo a função pública, como é que foi essa interligação do direito e a política na sua vida? Então, eu tenho 30 anos de idade, que eu trabalho na política, por assim dizer, tem 15 anos. 15 anos. Numa eleição em Ituiutaba super disputada, eu, de rede social, né, cresci nessa geração, fiz uma página de meme que fazia sátira de uma das candidaturas. E essa página explodiu na cidade. Só se falava dela. E aí o grupo político que era oposição, né, ao atual governo, que era quem eu satirizava, me convidou para fazer parte da campanha. E eu pensei, poxa, eu já faço isso de graça e tô me divertindo. Imagina isso como um trabalho com 15 anos de idade. Topei. E aí eu nunca mais saí da política. Mesmo não tendo sido algo que eu planejei, porque o direito é algo que de fato eu planejei. Eu fiz até o 7º ou 8º período de graduação na engenharia de produção na UFO. E eu queria cursar direito quando eu estava lá na UFO. Só que a gente não tinha universidade pública, concurso de direito em Ituiutaba, o ENG ainda não era estadual. Eu tinha passado por alguns problemas de saúde na família, não queria ficar longe da minha família naquele momento, e por isso eu decido ir para engenharia. Por falta de opção, mas eu nunca me senti tão bem. E aí, questionando uma nota de prova, porque eu inverti um sinal de maior e menor, era uma prova gigantesca de álgebra analítica. E aí eu falei pra professora, professora, eu só inverti aqui na hora de fazer o sinal. E fiquei 40 minutos argumentando, porque a resposta no final era certa. Ela considera meia nota, e ela tinha dado 0, e fala assim, você tá no curso errado. Sem saber nada da minha história, ela fala assim, você devia fazer direito, você argumenta muito bem. E aquilo foi um estalo na minha vida. Eu larguei a engenharia quase terminando, e as pessoas falam, que loucura. Eu falei, não é. Fui, estudei para o vestibular de novo, aí já tinha a UENG ali estadualizada, e fui cursar direito na UENG, me formei. E aí, nesse caminho, eu já estava ali na política, mas bastidor. E foi quando eu decidi que eu não queria mais ser o menino da internet. Eu queria fazer mais. Muito bom. Aí eu me coloquei nesse lugar. Falei, olha, se tiver um lugar para mim para fazer mais, eu topo. Eu topo me mudar para Brasília, eu não vejo problema nisso. Pra ser o menino da internet, eu não quero mais. E aí eu recebi uma oportunidade em Brasília. Eu cheguei em Brasília, eu quase que pagava pra trabalhar. Mas aí eu fui conquistando meu espaço. E mesmo tendo dito que nunca seria candidato, porque eu achava que eu não queria isso, hoje eu estou vice-prefeito em Ituiutaba. Então, assim, eu tentei por várias vezes fugir da política, mas parece que ela corre atrás de mim, assim, de uma maneira impressionante. E eu penso muito em fazer o melhor que eu conseguir no período que eu tiver, um mandato, que eu tiver essa possibilidade, sem pensar muito no amanhã, porque eu acho que desde sempre eu nunca gostei muito dessa coisa do se eleger e já trabalhar pensando na próxima eleição. Eu acho que a política é muito além disso, então ter essa base é muito importante, ter o direito, como a gente estava conversando, né, tá ali intrinsecamente ligado, você ter fundamento, saber como pensar as coisas, por onde pensar as coisas. Tenho amigos que têm doutrina de direito urbanístico, e aí você começa a estudar PPP, e tudo isso te dá uma facilidade e te mostra como enxergar a gestão pública de uma maneira mais racional e razoável, porque é o dinheiro das pessoas que precisa retornar para elas de alguma forma, né? Acho que no Brasil, o brasileiro já é muito sofrido e ele gera muita expectativa na hora do voto e depois fica morno, esquece aquilo e aí na próxima eleição. E eu tenho tentado usar essa juventude, essa vontade, aquela pessoa que largou uma faculdade acabando para fazer outra, para me colocar nesse lugar de vamos despertar, vamos fazer. E tem sido muito bom até aqui. Apesar de não ter sido algo que eu almejei, que eu planejei, eu tenho sido muito feliz. É o primeiro mandato? É o meu primeiro mandato. Primeiro mandato, ele era assessor parlamentar em Brasília, anteriormente. Um político idealista, Eduardo. Isso é novidade nos dias atuais, né? Mas é bom, né? A gente vê, e acho que a própria Maria Clara, quando a gente entrevistou ela também, tinha essa força da juventude, esse ânimo aí. A gente fica feliz também de ver, né, pessoas mais jovens buscando aí ideais, né, que a gente compartilha. Sim, eu acho muito importante. Quero te parabenizar por ser tão jovem, né, e estar tão bem posicionado politicamente hoje aqui em Ituiutaba, na região. Né, tem feito um trabalho, tem acompanhado seu trabalho, um trabalho brilhante lá em Ituiutaba.
Vamos falar um pouco mais depois a respeito da sua atuação na defesa da UENG, lá em Ituiutaba, que foi uma atuação também significante, né, professor Eduardo? Sim, foi E parabéns. Eu acredito que você está só no começo. Tem muito pela frente ainda. A gente espera vê-lo em outras posições, né, Eduardo? Ah, sim. E o Douglas, eu acho que a gente não comentou, mas ele representa hoje, né, as pessoas neurodivergentes, né? Exatamente. O político neurodivergente, que ele também possui, assim como eu, o transtorno do espectro autista. Então é bem interessante a gente ter pessoas assim liderando. Isso é muito importante, representatividade. Eu acho isso é importante. Eu sempre falo nos lugares onde eu vou que eu sou uma pessoa autista, e eu não uso isso de bengala, não é uma veste ou algo para as pessoas gostarem ou não gostarem de mim. Da mesma forma que eu sou pós-graduado em Direito Constitucional, sou pós-graduado em Direito Administrativo, eu sou uma pessoa autista. Isso é parte de quem eu sou. Mas isso é relevante porque são mais de 5 mil municípios. E eu sou a única pessoa com laudo em uma cadeira de executivo. Olha só. Então, assim, eu acho que é muito significativo. E aí, engraçado, a gente inaugurou uma unidade de CAPS infanto-juvenil agora, essa semana. Bonita, né? Muito bonita, ficou maravilhosa. E aí, um amigo tinha me perguntado, um amigo que formou comigo na UENG, tá em Maceió, nem sabe o que se passa em Ituiutaba, mas vê às vezes algum vídeo, alguma coisa, e me perguntou assim, por que você luta tanto por essa pauta? Porque se você for parar pra pensar, é um nicho muito pequeno. Se você tá pensando politicamente, não faz sentido, porque não dá muito voto. E aí eu consegui responder ele à noite, na inauguração, porque uma mãe foi com a filha, que é uma jovem autista, ela tinha pintado uma caixinha, me deu de presente, e a mãe ficou surpresa porque ela falou comigo, ela subiu no palco e ela me entregou o presente, ela tirou a foto. E aí à noite eu consegui justificar por ele. Por quê? Mostrei a foto, mostrei o presente, falei, é por isso. Porque aí a mãe dela conversando comigo, falando assim, tá vendo, minha filha? Ó, ele também era tímido, ele também conseguiu e não sei o quê. Então, assim, o fato da gente existir, né, professor Eduardo, e ocupar lugares, ocupar espaços, ele já é muita coisa por si só. Meu sonho de carreira, e aí não é a política, né? Como eu disse, a política me procurou. Meu sonho de carreira é a magistratura. Eu sempre deixei isso muito claro onde eu vou. Tanto que eu estudo pela doutrina do professor Eduardo hoje. E eu não sei qual vai ser o meu destino daqui a 4 anos, né? Daqui a 3 anos e alguns meses. Mas eu vou estudar independente de qualquer coisa. Nós temos juízes magistrados, né? Tanto que entraram recentemente, tomaram posse como autistas. E juízes magistrados, não, autistas. Autistas magistrados, né, Zé? Mas tem um caso talvez bem interessante, Zé conhece, eu tenho certeza. Sim. Que é o Alexandre Moraes da Rosa, muito famoso, e que é autista e juiz federal aí já há muito tempo, né? E foi diagnosticado há pouco tempo. Sim. Por conta da esposa dele, ela via que ele tinha sintomas de autismo e tal, e falou assim, olha, vamos fazer, né, a busca, eu não sei como se diz, a investigação. Uma análise, né? Então, e acabou sendo diagnosticado com autismo, e pelas próprias palavras dele, hoje a vida melhorou bastante, porque depois de diagnosticado, ele tem ali estratégias para seguir a vida, né? E se eu não me engano, ele é autista, não é nível 1, acho que é nível 2 até. Aí eu não sei, mas eu imagino que seja nível 1, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. A gente tem também no Paraná o Dr. Ricardo Fugoni, que é um cara incrível também. Ele sequer sabia que era autista quando ele foi aprovado, mas ele tem um caso de violência contra a irmã, que era a pessoa que ele mais amava no mundo. E aí ele pegou hiperfoco em direito, sem saber que era autista. Estudou, e hoje é magistrado. E foi diagnosticado depois disso. Então, assim, é muito importante a gente ocupar esses espaços, porque não é limitante. Não é isso que vai dizer quem eu serei. Tendo o suporte adequado, não é limitante. Exatamente. É verdade. É isso? Eu sou prova disso, que eu convivo diariamente com o professor Eduardo. A gente não se encontra só aqui no podcast, a gente se encontra diariamente, é meu amigo particular. Eu tenho acompanhado a vida, o dia a dia do professor Eduardo, e tá com um suporte, uma rede de apoio muito boa. E antes e pós, né? Antes e pós o diagnóstico. Antes e pós tratamento. Exatamente. Etc, né? Mas eu quero fazer uma pontuação aqui, doutor Douglas. Tanto antes quanto depois do diagnóstico, professor Eduardo, o brilhantismo dele como especialista, como jurista em direito constitucional, nada mudou, nada interferiu. Então, assim, para aqueles que pensam que
ou antes ou depois vai ter uma mudança de comportamento profissional. Não observei isso no professor Eduardo. Para mim, continua brilhante do mesmo jeito. Tanto é que tem aqui um estudante, aqui, um pesquisador de direito constitucional, que é o Dr. Douglas. Né? O que mudou muito, assim, na minha vida, eu não sei como que foi na do Douglas, né? Mas o que mudou muito na minha vida foram minhas relações pessoais, familiares, com amigos, ou no trabalho também. Nossa, no trabalho foi algo fez muita diferença pra mim. Mas realmente, assim, em ponto de produção, naquilo que eu tinha hiperfoco, eu não tive mudança, porque eu já tinha um hiperfoco mesmo, Exato. então já era algo que eu fazia muito, né? Mas pra mim foi assim, eu não sei como é que foi pra você, Douglas. Comigo eu passei a entender os motivos de por que as coisas aconteciam daquele jeito. Mas elas eram daquele jeito porque eu nasci autista, né? Eu só fui diagnosticado depois. Exatamente. Aí já tava lá. E aí eu passei a entender o porquê. Eu busco o meu diagnóstico porque eu morava sozinho em Brasília. E às vezes eu, hiperfocado em trabalho, eu acho que isso que me levou aonde me levou. Porque se você me dá uma tarefa pra cumprir, eu não como, eu não vou ao banheiro, eu termino aquilo. Entendi. Eu faço, e eu faço da melhor maneira. E aí eu não sentia saudade da minha família, e eu comecei a me sentir uma pessoa ruim porque eu não me sentia saudade da minha família. Foi por isso que eu busquei entender o que estava acontecendo comigo. Então, assim, de fato, só me explicou, porque já tava ali. Minha esposa diz que eu sou frio, todo mundo diz isso, né? E esse hiperfoco, essa rigidez cognitiva também, de pegar uma tarefa, não vai ao banheiro, não vai nada. Há 2 semanas atrás eu tive isso, aí exatamente. me levou pro hospital, fiquei 7 dias internado, Não, porque tem gente né? que acha que é um superpoder, mas não, é cansativo, é desgastante. Mas a gente tem essa condição. Gente, pra vocês terem ideia, o professor Eduardo passou no doutorado da USP, estudando apenas 4 horas, professor Eduardo. Passei na prova Como escrita, é né? Eu estudando 4 horas, dei 4 horas e passei na prova escrita lá. Olha em só. 4º lugar. Mas Olha só que beleza. estudando... Eu decorei todas as peças pra segunda fase do AB e fiz direito de trabalho. Eram só 7 peças, né? Na noite antes da prova. Hiperfoco nesse ponto ajuda mesmo. Bem, vamos seguir aqui então o nosso roteiro e vamos voltar a falar sobre autismo daqui, acho que é no nosso último tópico. Não é o próximo tópico, mas aqui tem um tópico ainda pra gente falar, que é sobre a sua experiência de assessor parlamentar federal. Se influenciou de alguma forma hoje a sua atuação como gestor municipal? Se ajudou, se contribuiu? Na verdade, eu acho que eu só consigo fazer alguma coisa de fato hoje por conta dessa experiência. E aí não é nem muito sobre o trabalho que eu exercia, porque o trabalho, na maioria das vezes, não era só político, era muitas vezes técnico, mas as pessoas que eu conheci. Eu acho que o network é o que mais valioso alguém pode ter. Então eu sei que eu tenho portas abertas em diversos gabinetes, ministérios, e os recursos eles não estão no município. No município estão as dores. As pessoas me procuram com a demanda. Mas, infelizmente, ou felizmente, aí é uma coisa que a gente pode discutir aqui, o Pacto Federativo, mas a gente só manda o dinheiro, ele volta muito pouco, e a gente tem que ficar buscando. Então, sim, toda essa experiência legislativa, que inclusive me ajudou a conhecer boa parte do Brasil, então conheço muitas realidades, conhecer pessoas, conhecer programas. Vou dar um exemplo, eu tenho até uma videochamada para a semana que vem com a deputada Tabata do Amaral, que é uma amiga que eu fiz lá no parlamento, porque eu quero adaptar um programa que ela apresentou na candidatura à Prefeitura de São Paulo. Porque eu acho que é um programa muito bom, que é uma rede de apoio a famílias neurodivergentes, que vai atender desde a mãe, a criança na escola, é todo um ciclo mesmo. E muito provavelmente, se eu fosse só um candidato do interior, talvez eu nunca tivesse tido acesso a isso, ou tivesse entendido quando eu li. Então eu acho que essa coisa de gostar da política nacional, de já ter estado lá, me auxilia muito no mandato em ter ideias e em pensar como eu posso adaptar. Porque quando eu volto para Ituiutaba, eu deixei muito claro para as pessoas quais eram as minhas razões. Eu estava voltando para perto da minha família, eu queria ter uma rotina mais saudável, menos desgastante, porque Brasília era toda hora, a hora que desce, e não tinha... Eu sabia que horas que o meu dia começava, que horas que ele ia terminar, eu não fazia a mínima ideia. Então eu queria dar uma desacelerada, até para focar em estudar. Então eu voltaria mesmo se eu não tivesse recebido o convite para ser candidato a vice-prefeito. Isso já era uma ideia minha. Ou era isso ou eu não ia conseguir conquistar as minhas coisas. E tudo bem, às vezes as pessoas achavam que eu estava abrindo mão de muito, mas não era aquilo ainda o que eu queria. Então eu já estava para voltar. E aí quando eu volto como vice-prefeito, eu fiz um compromisso.
eu quero voltar e eu sei que eu não consigo ter em Tuiutaba a qualidade de vida que eu tinha em Brasília. Porque Brasília tem toda uma estrutura. Mas o que eu puder fazer para que as pessoas tenham qualidade de vida aqui, para que eu tenha qualidade de vida aqui, às vezes até num sentimento egoísta, porque se eu fizer para mim, as pessoas também vão ter. Eu vou fazer. Então, acho que ter esse horizonte, essa expansão, conhecer as pessoas, conhecer as coisas, me ajuda muito no dia a dia, no trabalho. Não Então, tenho dúvida. contribuiu significativamente, então, para que você tivesse um olhar diferente hoje como gestor público municipal. Sim, e eu também julgo os projetos dos vereadores na maioria das vezes, né? Fui assessor legislativo. A experiência conta muito. Responsável pelos vetos. Responsável pelos vetos. Os vereadores agora vão saber quem é responsável pelos vetos. Quem que anda vetando meus projetos aí? A experiência vem de cima, né? Mas eu acho muito importante esse posicionamento seu, dizer para as pessoas que a gente acompanha diversos tipos de carreiras políticas, né? A sua iniciou de uma forma inesperada, não era o caminho que você buscava, e você aproveitou aquela oportunidade para fazer uma rede de relacionamento, né? E queria voltar para a família, surgiu o convite de ser vice-prefeito e utilizou-se daquela experiência adquirida ali como assessor parlamentar e também do seu network que você fez lá, hoje atuando lá em Tuiutaba. E eu acho que deve ser mais ou menos por aí. A gente até tinha conversado no podcast no episódio anterior, teve aqui o prefeito Paulo Sérgio, prefeito de Uberlândia, e a gente estava comentando justamente sobre essa relação política, né, que hoje está com um caminho que eu acho muito bacana, que é deixar as bandeiras de lado. Vamos olhar o caminho que vai fazer o bem público, vai satisfazer os anseios da população. Eu acho que esse é o melhor caminho, né, professor Eduardo? Projeto mais de Estado do que de governo A ou B, Exatamente. né? Eu não tenho propriedade para dizer que essa frase é minha porque ela pode ser de alguém, mas eu sempre digo isso desde que eu estou dentro da política. Ideologia nenhuma dá contra da realidade. Exatamente. A realidade é muito diferente. Se a gente fosse prender a essas coisas, as pessoas vão passar fome, porque o Brasil, a gente está num país muito pobre. Eu acho que as pessoas não têm noção disso. Mais do que a desigualdade ser um problema, a gente tem o problema da pobreza mesmo, a pobreza em si. Hoje a gente tá, sei lá, tem entre os 20% mais ricos quem ganha até 5 mil reais por mês. 5 mil reais, por mais que às vezes as pessoas olhem e falem, mas é muito dinheiro. Não é muito dinheiro, é muito difícil. Não é. Então assim, se a gente não focar na realidade, em resolver os problemas reais das pessoas e for discutir ideologia, porque fulano é isso, fulano é aquilo, a gente não vai fazer nada, de fato. Exatamente. E eu acho que esse é o caminho, né, professor Eduardo? O diálogo, independente de bandeira, de partido, de ideologia, o diálogo para trazer soluções para as cidades, para a população e para o Brasil. Agora vamos voltar a falar sobre o assunto da inclusão, do autismo e do Setembro Verde e Amarelo, né? O senhor é uma referência... Amarelo, Setembro Amarelo. É porque o verde é da verde pessoa com amarelo. deficiência agora Eu e não o sabia. amarelo da Não. prevenção ao suicídio. Eu não tô sabendo. Setembro Verde e Amarelo. Não é possível. São duas Eu não tô causas sabendo. importantíssimas. A Eu pessoa só com sabia do deficiência- amarelo. Não, é a pessoa com deficiência e a prevenção ao suicídio. Eu não sabia. O do suicídio eu sabia. Eu não sabia Não, do agora verde. é Setembro Verde e Amarelo. Nossa. Tá vendo? Interessante. Então, mas é uma novidade. É uma novidade. Esse é o primeiro ano. Setembro Verde e É o Amarelo. primeiro Setembro Verde e Amarelo. Tá desculpado. Tá desculpado. Tá perdoado. O senhor é uma importante referência de inclusão, né? E nós estamos no Setembro Verde e Amarelo, que é um mês de conscientização da pessoa com deficiência e também de prevenção ao suicídio. Fala para nós com propriedade que o senhor tem a respeito desse Setembro Verde e Amarelo. Primeiro, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei em lugar nenhum, mas eu converso com amigos, né? Eu nunca quis ser uma referência, isso é muito engraçado. Mas eu nunca busquei isso. Mas a gente somos tão poucos ocupando esses espaços que a gente acaba se tornando referência. Tanto é que quando você encontra alguém que está numa posição de destaque, essas pessoas acabam se unindo de alguma forma. Igual, citei o Dr. Ricardo Fugoni, que é alguém que eu tenho contato. O próprio professor Eduardo foi saber do diagnóstico dele que me fez procurá-lo, que a gente tinha algumas coisas em comum. Porque essa coisa de ser a referência, dependendo do ponto de vista, ela é muito pesada. Uhum. Porque você carrega uma bandeira, não politicamente, você é a sua bandeira. Uhum. Então, assim, a inclusão é um trabalho que se tornou minha prioridade durante a campanha. E aí acho que até entra um pouco na coisa da prevenção ao suicídio também.
Durante a pré-campanha, eu sentei com algumas mães neurodivergentes. E geralmente essas mães, elas estão em situação de vulnerabilidade, elas são mães solo e elas não têm uma rede de apoio. Felizmente a minha tinha, do professor Eduardo tinha uma família bem estruturada, mas nós somos exceção, isso não é o todo. E aí uma dessas mães tinha ouvido o meu discurso de apresentação, quando eu fui apresentado como candidato, e aí ela me disse, e eu nem tinha parado para pensar nisso, da coisa do autismo. Eu falei do autismo porque eu sou autista e não tinha um porquê. E aí ela falou assim para mim, você é uma esperança. Eu tava pensando em entregar o meu filho pro pai e me matar. Mas você é uma esperança. E foi nesse momento que virou uma chave que eu entendi o que estava acontecendo. Nessa coisa de ser uma referência. Então, assim, a gente tem muita coisa ainda para construir. E eu não falo de Tuiutaba, não. Eu falo a nível Brasil. E acho que não importa quem você é, porque o Brasil testemunhou o goleiro Cássio agora, o relato dele tentando matricular a filha na escola. A gente tá falando de um colégio particular. De um cara que ganha um salário de altíssimo, milhões. Ele ganha mais de 1 milhão por mês. Jogador de um time de futebol famosíssimo, foi goleiro da seleção brasileira, foi campeão do meu mundial time de futebol, o meu Cruzeiro. O cara ganhou um título mundial com o Corinthians, é um ídolo. Eu não sou corintiano, na verdade, torço pra um rival. Mas é de uma grandeza sem tamanho. O Cássio tem uma carreira brilhante. E ele não conseguiu, pelo menos até aquele momento, porque provavelmente após a reportagem se resolveu, porque é sempre assim, matricular a filha na escola. E aí o professor Eduardo, que também é advogado, também é autista, vai entender o que eu tô falando. No papel nos dão muitos direitos. Só que todas as vezes que você tenta fazer um direito desse ser cumprido, você se frustra. Ao ponto de... Poxa, eu tenho direito à isenção de IPVA e eu pago meu IPVA. Eu também. Porque é tão complexo, Sim. tão complexo, que eu falo, eu não vou passar por esse sofrimento. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui, porque eu vi uma notícia, eu não li, tá? Eu só vi a manchete. Talvez vocês estejam mais por dentro do que eu. Me parece que foi aprovado no Senado um PL que trata do laudo de pessoas com autismo, e esse laudo agora será um laudo definitivo, que vai poder ser utilizado em qualquer situação. Vocês estão sabendo desse projeto de lei? Eu tava por fora. Esse projeto, ele já foi sancionado, na verdade, porque os laudos antes tinham validade de 6 meses. Como se alguém fosse curado do autismo. Então, assim... E é muito difícil, porque eu fui assessor legislativo. Nos últimos 5 anos, do ano passado para trás, eu acompanhei praticamente todas as sessões da Câmara dos Deputados presencialmente. Eu estava lá, eu via todos os deputados do começo ao fim. E até dentro da Câmara dos Deputados, todas as vezes que você vai votar um projeto assim, um direito... Eu tinha no meu Twitter fixado, porque eu não era ninguém, aí depois eu tirei isso, a fala de um deputado que ele estava defendendo o projeto. Mas a fala dele foi a seguinte: a gente precisa tratar o autista como se fosse uma pessoa normal. Então, assim, é muito complexo. E aí a gente precisa desse meio de conscientização, mas eu acho que a gente ainda tá muito, muito, muito rastejando. Porque é isso, todas as vezes que você me concede um direito, mas na hora de exercê-lo, você cria todos os tipos de dificuldade. Pra mim, ó, a gente tá falando com um dos maiores constitucionalistas do Brasil, com vice-prefeito, advogado, que encontra dificuldades que me barra. A Dona Maria da periferia, qual é a chance dela fazer esse direito se concretizar? De se tornar um direito de fato? É mínima ou quase nenhuma. A Defensoria Pública abarrotada, a gente não tem muito um caminho para que isso aconteça. Então, assim... Esse mês e todos os outros são muito importantes para a gente se lembrar disso. E para o legislador, para o prefeito, para o vice-prefeito, para o vereador, quando for pensar uma política pública, ele pensar uma maneira dessa política pública se concretizar. A deputada Maria Clara, que esteve aqui, é uma pessoa que eu procurei para trabalhar comigo nessa área específica. E aí a gente sentou e ela me perguntou assim, o que você quer? Eu respondi para ela, eu quero algo que funcione. Não adianta você colocar 2 milhões de reais para mim lá, eu construir um prédio enorme, chamar de centro de atenção especializada, e a gente não conseguir atender ninguém de fato. Para mim não serve. Prefiro que seja uma salinha pequena, mas que a gente consiga de fato prestar um atendimento do início ao fim. Que a gente faça tudo como deve ser feito. Porque as pessoas estão cansadas. Igual essa mãe que chegou em mim, ela estava esgotada. Ela não... O que eu percebo, Eduardo, e acho que a gente até já conversou sobre isso, essa questão da inclusão, eu percebo que existe um certo esforço legislativo e do próprio executivo para viabilizar essa inclusão,
mas eu vejo muitas barreiras ainda que isso seja efetivado. Por exemplo, as escolas não estão preparadas para essa inclusão. E acaba trazendo um maior transtorno ainda. Estou correto no meu pensamento? Tá correto. E eu acho que falta uma coisa muito simples. Chamar a gente pra mesa, pra conversar quando for debater sobre as nossas vidas. Sim. Exatamente. Eu acho isso interessante, porque cria-se ali um sistema de ensino de inclusão. Mas a hora que a mãe de um que tem um filho autista vai matricular aquele menino na escola, chega lá, não tem preparo nenhum, Eduardo, para tratar aquela criança da forma que ela merece e precisa ser tratada. E aí vira esses casos horrorosos que a gente vê de maus tratos, de criança sendo amarrada, de fazer um monte de situação. E é interessante que a gente tem tanto casos que, às vezes, você conseguiria soluções simples. Então, tem os casos que demandam soluções simples, não vão demandar uma grande dificuldade para serem contornados. E também tem os casos com a solução um pouco mais complexa. Aí você vai precisar de uma política pública mais estruturada, treinamento, etc. Mas tem coisas que poderiam ser resolvidas e não são, que são simples. Tem coisas como, por exemplo, já que a gente falou da questão educacional, às vezes a adequação de uma prova. Como eu vou fazer a prova para esse aluno? Não é fazer mais fácil. Ou mesmo, como eu vou corrigir. Eu tive um aluno que ele tem a dislexia. Então, quando ele escreve, o pensamento dele, ele estrutura de uma forma diferente da forma que nós normalmente estruturamos, porque ele tem a dislexia especificamente. Então, o que eu fiz na hora de corrigir a prova dele? Procurei as palavras-chave. Se ele colocava ali as palavras-chave, né, não sei, tava controle de constitucionalidade, ele colocou lá, reserva de plenário, pronto. Mesmo que a frase não tenha sido construída da forma que normalmente nós construímos, eu verifiquei que ele tinha o conhecimento, mas colocava de uma forma diferente. Eu dei a nota. Essa adequação parece algo tão complexo, mas não é um negócio simples. Se você tiver boa vontade, você consegue fazer. Mas eu acho que realmente você tem razão, mas eu acho que por exemplo, nas escolas infantis para crianças, eu acho que é um ponto essencial, porque é ali uma criança hoje que vai se tornar um adulto autista, como você disse, um laudo de 6 meses é inadequado, porque ninguém vai se curar em 6 meses. E às vezes demora mais que 6 meses para você ter o laudo. O meu foi 2 anos. É um absurdo, é completo absurdo. Aí você tem uma criança que precisa de cuidados especiais ali, desde criança, para que ela tenha uma qualidade de vida quando adulta. E que se isso não for tratado de forma adequada, quando adulta ela vai enfrentar problemas enormes. Então eu acho que a gente tem que começar pela base. Tô certo? É muito engraçado porque eu falo que essa é a minha missão. Porque eu fui uma criança que sofreu muito na escola. Eu não tenho nostalgia, saudade nenhuma da escola. Olha só. Eu não tenho nenhum carinho pela escola. E aí eu falo, eu tô trabalhando para que as crianças não passem pelo que eu passei. Eu já vou ficar muito satisfeito se isso se concretizar. Porque o barulho dos outros alunos me desregulava. Aí eu não conseguia ficar na sala. Aí eu saía da sala, eu tomava advertência. Porque eu passei por algo similar, um pouco diferente, né? Mas porque assim, é interessante isso que o Douglas tá falando, porque os autistas não ficam todos dentro da mesma, vamos dizer assim, dentro da mesma baia, né? Não é assim que a gente funciona. Existem várias diferenças. Alguns cumulam certas comorbidades, outros não. Eu, por exemplo, tenho o combo completo, né? Porque eu tenho TEA, eu tenho TDAH, eu tenho o TOD, eu tenho a ansiedade. Então eu tenho o combo completo. Isso me torna uma pessoa mais agitada. O Douglas, por exemplo, já é mais calmo, né? E eu também passei por muitos problemas ao longo da minha infância e na escola e em tudo isso, porque eu era o garoto problema. Eu era o cara que saía de sala, eu era o garoto problema. Eu comecei a frequentar o neurologista, isso na década de 90, com 9 anos de idade. Olha. Aos 9 anos de idade eu fiz um exame do meu cérebro inteiro para entender o que estava acontecendo comigo, né? E a minha família era uma família que a minha mãe era muito esforçada e buscava me ajudar da forma que era possível, mas nem existia laudo de TEA na época, porque laudo de TEA é de 2012 para cá. E ainda assim, até os nossos neurologistas, psiquiatras, psicólogos adquirirem esse conhecimento suficiente para laudar isso de uma forma mais adequada, demandou também um tempo. E o mais interessante, Douglas talvez tenha também isso na família, olha que interessante. A minha família, e isso é muito comum, a maioria dos neurodivergentes, e especialmente os autistas, vem de hereditariedade. Não apenas, mas a maioria é. E
é uma coisa muito interessante, porque na minha família tem muito autista, especialmente nível 2 e nível 3. Eu tenho tias, por exemplo, tia Cota, que ficava o tempo todo dando voltas na mesa, caladinha, nunca falou a vida toda, quietinha, mãozinha estereotipada, dando volta na mesa, né? Eu tenho assim, muitas pessoas assim na minha família, beatos e coisas dessa natureza. Então as pessoas, às vezes, antigamente não existia. As pessoas não sabiam o que era autismo, só falava, ele tem problema, ele é... Usavam expressões chulas que eu não vou nem repetir, e assim por diante. Eu não sei como é que foi com o Douglas. Eu vivenciei muita coisa enquanto pessoa autista dentro de casa. Experienciei muita coisa também em 2022, quando já entendendo o que era, passando ali pelo processo de receber o meu laudo. Eu trabalhei numa campanha presidencial, então eu viajei o Brasil inteiro. E aí tinha uma moça, a Maria, 20 e poucos anos, em Marajá do Sena, que era, naquele ano, a cidade mais pobre do Brasil em renda per capita. R$90 a renda per capita. Deus. E aí ela, assim, se você olhava pra ela, você daria pra ela 50, 55 anos. Ela tinha 28. Meu Deus. E assim, e aí ela... Perguntaram pra ela o que ela queria de presente. Assim, se você pudesse escolher uma... Isso off, de gravação, de qualquer coisa. O que você queria de presente? Aí ela falou assim, eu queria um som. Mas por que um som? Porque eu sou doidinha do juízo. E quando as pessoas estão falando muito alto, fazendo muito barulho, me incomoda. E meu ouvido dói. Então, pra não sentir essa dor, eu me corto. Mas quando eu ouço música, me acalma. É hipersensibilidade auditiva. Eu Olha só. sempre no sangue, né? Sempre na unha e do corto também, às vezes. São questões complexas, né, Eduardo? Que precisa de um olhar de pessoas que estão imbuídas aí em trazer soluções mesmo. Vou te dar um caminho e uma sugestão. Faz da educação municipal lá de Ituiutaba um exemplo de inclusão efetiva e que funciona, e nós teremos o prazer de convidar ele novamente para falar sobre esse projeto aqui para nós. Não, é de fato o meu sonho. Eu fiquei emocionado na inauguração do CAPS. Fiquei de fato, porque até nessa semana mesmo, um assessor de um parlamentar foi numa rádio e perguntaram para ele de mim. E aí ele não tem muito o que falar. Na verdade, não tem nada para falar, porque ele é de oposição. E aí ele falou assim, vamos ver se tem uma vaga no CAPS para ele. Olha só. Como se ele estivesse fazendo chacota. E eu acho o CAPS muito bonito. É um trabalho assim. Acho que incrível. isso aí é Ficou caso de belíssimo, levar ao você viu? Ministério Público. Não, de inclusive, fato eu Douglas. registrei a ocorrência. Tem que registrar. Tem que registrar. Porque é o tipo de coisa que, não por mim, porque não me afeta. Igual eu disse, eu conquistei tantas coisas, as que eu sonhei, as que eu nem almejei, que esse tipo de coisa, sendo bem honesto, vindo de um analfabeto funcional, muito pouco me importa. Mas pelas pessoas, pelas mães, pelas crianças, por todo mundo. Se fosse no off, né, entre vocês, deixava até pra Sim. lá, mas publicamente assim não afeta só você, afeta A todos nós. coletividade, a coletividade, Tem que exatamente. Então, colocar pra frente. Eu tive que levar pra frente. Não, Ótimo. Não gostaria, mas... Não, ótimo. Muito E conte bem. com o meu apoio aí no que for necessário lá. Não tava sabendo, não tinha tomado ciência ainda. Fiquei uns dias off aí também, Não, né? não, ficou. Vamos Não, mas, começar. mas é um caso grave, tá fazendo uma denúncia pública Tem que aqui, ser. E a gente chama atenção pro Ministério Público, cuidar desse assunto com carinho. Esse é um podcast jurídico respeitado e nós precisamos, e vamos acompanhar esse caso, Vamos Eduardo. acompanhar, Vamos acompanhar esse caso, porque é um caso grave que não afeta somente o Douglas. Afeta a coletividade, as pessoas portadoras de autismo. Com autismo, desculpa, portadoras não, com autismo. Costumo brincar que o termo não precisa acertar. Mas Mas o importante é respeitar, não é verdade? E a gente vai acompanhar esse caso e eu quero trazer a solução disso aqui, Eduardo. Maravilha. Certo? Vamos lá. Agora vamos falar de um assunto, assim, que tem afetado não só cidades, municípios, Brasil, mas o mundo inteiro. Fake news e gestão pública. Eduardo, esse tema é um tema que está em alta em todos os lugares. E a gente sabe que a gente precisa falar sobre isso, porque isso envolve uma série de direitos. E nós estamos aqui com um gestor público, um político e um jurista. Então nós precisamos falar sobre esse assunto. E as fake news têm sido um grande desafio para as democracias. Como que elas têm afetado lá, você que está enfrentando isso no dia a dia, como gestor público, o que isso tem afetado, essas fake news têm afetado o seu trabalho como gestor público? Eu acho que esse é o problema central desse momento que a gente está vivendo. E
eu tenho muita dificuldade de me posicionar. Por quê? Porque para mim o ideal era que quando as pessoas recebessem uma informação, elas por si só conseguissem filtrar essa informação e entender que aquilo é um absurdo para ser verdade, fazer ter esse entendimento por si só, formar a sua opinião por si só. Porque eu particularmente, olhando desse lado do ideal, não gostaria de uma legislação específica dando mais controle ao Estado do que eu falo, do que eu consumo. Acho isso complexo. Por outro lado, olhando o mundo como ele é um paradoxo. É muito paradoxo, porque as pessoas acreditam em absolutamente tudo que elas recebem, não importa o quão mentira seja. Ao ponto de ter mentira que eu já cansei de desmentir. Eu falo, não, tudo bem então, se é desse jeito... É um nível... Depois que a Record mostrou o ET Bilu, né? Vocês lembram disso? Pois é. Não, durante a campanha, as pessoas me perguntaram tantas vezes se a Leandra estava grávida. Quem cria uma coisa dessa? Que no final eu passei a responder, não, tá, de gêmeos. Porque assim, você vai perdendo a paciência, você perde o foco. Porque aqui eu tô falando de uma mentira que não afeta ninguém de fato, mas existem várias outras que de fato atrapalham o trabalho, fazem as pessoas, sei lá, perderem atendimento, deixam... A última lá em Tuiutaba, a gente tá na semana de preparação da Expopec, que é a festa do município, né, que é muito tradicional. E a última é que não ia ter Expopec. As pessoas espalharam que não vai ter. E assim, vai ter, tá tudo montado, tudo funcionando, tudo contratado, tudo assinado, tudo já passou no Tribunal de Contas. E aí as pessoas me procuram desesperadas. Nossa, cancelou? Não cancelou, é mentira. Então assim, às vezes a gente teve uma falta de insulina no mundo, né? Porque o município ele só distribui, a falta de insulina foi no mundo. Mas isso já, até onde eu sei, tá ok, foi regularizado. E aí uma pessoa mandou uma mensagem pra minha mãe. Nossa, pede pra ele fazer alguma coisa, porque eu já tô não sei quantos meses sem insulina, porque ela não foi buscar, porque estavam postando que não tinha insulina, mas a insulina tava lá. Então, assim, são coisas básicas e tem coisas esdrúxulas que eu prefiro nem trazer aqui, mas desde que eu fui anunciado como candidato, já colocaram à prova minha sexualidade, minha competência, tudo vira um motivo de um debate que não existe. Esse é o grande problema. Então eu tento perder menos tempo possível com isso, porque de fato, se não for algo que me ofende profundamente, algo que eu realmente tenha que parar pra falar, eu não vou, porque aí eu vou gastar tempo, vou gastar energia, vou parar de fazer algo que realmente importa pra lidar com isso. E eu acho que é isso, a gente tá num lugar a gente precisa de alguma forma coibir, mas pra quem a gente vai dar esse poder de coibir? Aí tem a outra pergunta. Do ponto de vista jurídico, quais os caminhos que seriam viáveis para coibir esse tipo de atitude? Eu acho que juridicamente hoje a gente, óbvio, né? A gente já tem alguns institutos criminais, como calúnia, injúria, difamação, que funcionam em alguns casos, mas não funciona para o todo. Hoje é muito fácil você contar uma mentira. Eu vou dar um exemplo real que aconteceu agora, nesse episódio que o cara me atacou na rádio. Eu emiti uma nota. E eu disse que eu não acreditava que a rádio compactuava com aqueles valores de desinformação, de capacitismo. E o dono da rádio foi candidato contra a gente. Ele perdeu a eleição. E eu já até conversei com ele. Falei, cara, a eleição passou. Eu não te conheço pessoalmente. Eu não tenho nenhum problema com você. Ele pegou esse trecho da nota, cortou e fez um vídeo dizendo que eu disse que a rádio espalha capacitismo e desinformação. É uma mentira. A interpretação faz parte da prova, meu amigo, né? Então, assim, você tirar o trecho de um texto e você cria um fato que não existe. O que eu posso alegar nesse caso? Então, assim, juridicamente a gente fica sem um respaldo. Porque o juiz pode entender qualquer coisa. E ele não tem uma legislação específica para julgar um ponto como esse. Mas eu acho que talvez esse caso aí não seja nem desinformação, seja falta de alfabetização também, né? Nós não podemos presumir que foi desinformação. Talvez seja pior. Foi a má alfabetização. E perseguição política também. Não, disso eu não tenho dúvida. Foi uma ironia a alfabetização. Então, assim, a gente se encontra nesse limbo de... existem institutos que realmente, em alguns casos, vai funcionar. Em outros, a gente está completamente desamparado. E aí, um grande problema que gera insegurança jurídica é os tribunais começarem a decidir de qualquer jeito. O TSE, na eleição de 22, soltou
de qualquer jeito aquela nota técnica e começou a remover publicação em no máximo 2 horas. E ali você não tinha nenhum contraponto. E com certeza foram removidas informações verídicas sobre a alegação de fake news. Porque era um momento de ebulição. O Brasil inteiro estava assim. Eu trabalhei na campanha e eu terminei exausto, com burnout. Então, as pessoas estavam sedentas. Só que a gente não tem um caminho. Hoje ele não existe. Você vai conseguir coibir alguns casos com a legislação vigente, mas são poucos. E aí nós temos aí, então, um outro paradoxo. Um paradoxo jurídico e político. Porque é o seguinte, o legislativo claramente não quer legislar a respeito desse tema. Não quer. Não quer. Isso é claro para todos, né? E aí cai nas mãos do judiciário a obrigação de decidir sobre processos que estão nas mãos deles. E eles não podem deixar de decidir, Eduardo. E aí o legislativo fala que o judiciário está praticando ativismo judicial. Como é que a gente sai dessa encruzilhada? Eu acho que a gente tem um outro problema para além disso. Eu acredito que o nosso judiciário, o STF em si, pratica ativismo judicial. E muito. E muito. Só que nesse caso especificamente, talvez não. O problema é a fama precede. Então, assim, o STF fica numa condição... por exemplo, a gente viu um caso que nenhum de vocês dois vai conseguir me provar que eu tô errado, porque eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Que um ministro do Supremo Tribunal teria sido xingado na Itália por um empresário. No outro dia, a Polícia Federal bateu na porta da casa dele, fez busca e apreensão e ele responde um processo Por no xingar. STF. Qual é a explicação jurídica? Injúria não dá pra você ter mandado em casa por injúria. Não, E por que a Polícia Federal? O que elegeu o foro? Então, assim, a gente de fato tem um judiciário, principalmente na Suprema Corte, que se politizou de alguma forma. E aí as pessoas dizem que alguns argumentos vão dizer que era necessário, por conta do contexto. Uhum. E outras pessoas não vão entender muito bem isso. Só que aí a gente foi validando. E aí em momentos como esse, que de fato talvez a gente dependa de uma atuação mais forte do judiciário, porque o Congresso Nacional de fato vai se omitir, e se omite esperando inclusive que o judiciário entre, para depois você criticar o judiciário e dizer que o judiciário tá atuando... Faz parte do jogo. Faz parte. confortável. É porque a política é muito sobre narrativa e não sobre o que tá acontecendo de fato. Eu tô te provocando justamente pra gente saber a opinião, né, Eduardo? A gente teve outras opiniões aqui a respeito disso. Convidamos aqui o professor Denis Xavier, que é um crítico à forma de atuação do Supremo Tribunal Federal e um crítico contundente. Traz os argumentos dele com muita contundência e tal. Mas você falou que o STF não pratica ativismo judicial com a questão das fake news. Nós tivemos agora a chamada regulamentação das plataformas digitais, que praticamente foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, né? Sob a justificativa de que não houve atuação do Congresso Nacional sobre o tema, e eles precisariam decidir sobre isso, por conta de 2 processos que estavam nas mãos deles. Nesse caso, houve ali, vamos dizer assim, uma parte de legislação do judiciário para que se alcançasse, de alguma forma, uma regulamentação necessária, mas que foi muito criticada também, tanto por jornalistas quanto pelo próprio Congresso. Eu sou bem crítico a essa decisão. Então... Mas, Eduardo, eu tenho a minha posição... Não só quanto ao resultado político, mas também quanto à técnica hermenêutica. Não vou dizer nem a técnica hermenêutica, eu vou dizer sobre a técnica da regulamentação. Olhando com o olhar de direito digital, que é a minha especialidade, fizemos nada vezes nada. E aí sobre isso eu tenho um episódio Enquanto eu ainda era assessor legislativo, começou todo esse debate. E eu estive numa oportunidade, eu conheço pessoal de todas as redes sociais, da Meta, da Google, sempre tive boas interações com eles. E veio um CEO do Google dos Estados Unidos para fazer lobby contra o projeto. E ele veio fazer lobby contra o projeto porque eu estava na mesa, então ninguém me contou, eu participei. E aí eu perguntei, eu falei assim,
A gente tem um grande problema hoje, porque isso é um fato, eu não tô inventando isso, eu acho que várias pessoas já viram. Um golpista consegue fazer um vídeo de IA falando pra idosas que tem R$5.000 pra elas receberem. William Bonner falando. Elas conseguem usar a minha imagem, a sua, de qualquer pessoa. E eles conseguem usar uma ferramenta que chama Dark Post, que você patrocina só pra pessoa de 60 anos mais, porque ele vai direto ao golpe. Vai direto à vítima. As empresas, as Big Techs, elas estão lucrando com isso. E esses conteúdos ficam no ar semanas, meses. E aí eu questionei, falei, o que a gente faz quanto a isso? E aí a resposta que eu obtive é que o usuário tem que fazer essa ponderação. Então, assim, de fato o ideal é que as pessoas conseguissem enxergar essas coisas e olhar, cara, isso aqui tá errado, não é possível. Isso é nada de liberdade. Só que a gente volta naquela coisa que eu falei lá atrás. A gente vive num país muito pobre, e não só monetariamente. A nossa educação base é muito, muito, muito ruim. Num contexto geral, a gente tem números, que as pessoas saem da escola sem saber matemática, o analfabetismo funcional é muito alto. Então, assim, o que a gente vai fazer? Porque eles estão, dependendo do ponto de vista, são quase cúmplices, porque eles estão entregando para a vítima o golpe. Mas aí eu vou fazer um contraponto aqui, Dr. Douglas, é o seguinte. Esses dias eu tive uma discussão a respeito disso. De deixar nas mãos do usuário essa precaução, esse cuidado, essa análise. Veja bem, os golpes hoje são praticados em ambientes virtuais, certo? Se o Estado ele não dá segurança jurídica e segurança de dados para a população, para os usuários daquelas plataformas, é a mesma coisa de eu dizer o seguinte, Eduardo. A partir das 10 horas da noite você não pode andar na rua porque você vai ser assaltado. Mas o Estado não tem que te garantir a segurança pública? Não seria a mesma coisa em ambiente virtual? O Estado não teria que garantir a segurança digital? Se é o Estado, então deveria ser o Judiciário, ou deveria ser uma autoridade administrativa, ou a autoridade da própria Big Tech, não, você fala. O que hoje se desenha é o seguinte, que foi decidido pelo STF e que nós teremos, então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai fazer a fiscalização de tudo isso em parceria com o Ministério Público, que vai atuar com as denúncias, e a Polícia Federal investigando aqueles casos, certo? Os casos mais graves e os casos que estão acontecendo com certa frequência. Isso vai funcionar? Não sei, mas caminha para esse lado. É um bom sinal disso que eu estou falando, que o Estado está buscando garantir segurança jurídica digital para a população, para os usuários. E eu acho que esse é o caminho, porque se você trouxer isso para o ambiente físico, cai nisso que eu acabei de falar, né? O Estado vai dizer para você não pode caminhar na rua a partir das 10 horas da noite porque você sofre o risco de ser assaltado. Peraí, mas eu tenho, por garantia constitucional, que o Estado tem que me garantir a segurança, entendeu? Se isso acontece em ambientes físicos, então teria que acontecer em ambientes virtuais também. Essa é uma decisão, talvez até importante a gente fazer o esclarecimento, né? O que foi decidido, né? O artigo 19, ele tinha ali a previsão de que essas empresas, elas só seriam responsabilizadas se elas não cumprissem uma ordem judicial de retirada do conteúdo, ou seja, só posso responsabilizar a empresa, o Google ou a Meta, em alguns casos. Né? Não, calma, de um modo geral, vamos dizer assim. O 19 é o geral, né? Aí tem as exceções depois. Mas o 19 é o geral. Ele dizia isso, só vou responsabilizar se eu tiver uma ordem judicial mandando retirar e você não retirar. Aí você responde, né? E outros artigos, e talvez o principal que seja o 21, que trata lá de questões sexuais, aí já tinha que tirar a partir da notificação, mesmo extrajudicial, ele teria que retirar, senão ele era responsabilizado. E o Supremo, nesse caso, declarou uma inconstitucionalidade parcial do 19 e mandou seguir o 21 para uma série de outras situações, né? Nesse ponto ele até não inova tanto, e aí talvez não seja tão ativista, né? Porque ele usa mais uma analogia mesmo, ele usa o 21 que já existe, pelo menos isso, aí eu acho que nisso, pelo menos a corte foi mais feliz, de não ficar inventando uma regra da cabeça dos ministros, pelo menos pegou uma que estava na própria lei, né? Isso já ajuda, e trouxe ali como deveria, né, seguir aquilo. Eu acho que é importante só para o nosso ouvinte, sim, né? Que a gente tem muito ouvinte aí, às vezes que ainda está cursando curso de direito, ou mesmo algum advogado que não tomou ainda ciência dessa decisão. E é uma das teses que eu vi de repercussão geral maiores que eu já vi, porque ela tem, salvo o melhor juízo, 14 pontos, ela é muito grande, né? E, então, assim, é uma tese interessante.
mas que me parece um pouco ativista, assim, em alguma medida, né? Eu sei que o Zé pensa um pouquinho diferente, porque ele vê a necessidade dessa regulamentação. Exato, mas eu acho que o ativismo nesse caso, Eduardo, foi por conta da inércia do Congresso em legislar sobre o assunto. E estava na mão do Supremo Tribunal Federal a decisão sobre o assunto. Qual resposta o Judiciário daria naquele processo, se não decidisse? Você sabe que eu tenho uma divergência que é a seguinte. Para mim, o Congresso já legislou. Ele criou o Marco Civil da Internet, ele legislou que a regra é a liberdade, as exceções ficariam no 21. E essa foi a decisão do Congresso. Há quantos anos atrás? 2017, não é tão longe. O que me parece é que o Supremo não gosta do que o Congresso decide e aí vai lá e substitui a opinião do representante do povo por uma de 11 iluminados. Ou seja, eleger 513 deputados, 81 senadores, não serve para nada. O Supremo vai lá e não simplesmente declara inconstitucional, que até eu respeitaria, mas ele substitui a vontade do legislador representante do povo pela vontade de uma aristocracia de 11. Entendo. Assim, eu tenho essa crítica específica. Entendo perfeitamente, mas uma das justificativas que foram apresentadas, e depois eu quero ouvir o Dr. Douglas falar sobre esse assunto para nós. Uma das justificativas que foram apresentadas foi exatamente a deterioração do Marco Civil da internet com o decorrer do tempo. E isso tem uma certa razão, porque tanto os Estados Unidos quanto a Europa fizeram atualizações legislativas referente ao mesmo tema recente, agora em 2023 e 2024. Certo? Então, a nossa legislação realmente estava ultrapassada. E aí, tudo bem, eu concordo com o seu ponto de vista, que deveria o Congresso e os deputados e os senadores legislar sobre o tema, né? Agora, como que sai desse impasse, doutor Douglas? Mas é interessante, porque eu consigo concordar com os dois. E eu acho que, de fato, o Marco Civil ele é muito jovem, mas a pandemia acelerou todo esse problema. Muito. Porque os crimes virtuais, eles ganharam outra amplitude. Foi, assim, um negócio... A inteligência artificial agora, então... É inexplicável. Em 2020... Ano que vem, a gente vai ter muita dificuldade, às vezes, em entender o que é real e o que não é. Exatamente. Porque antes enganava, talvez, um idoso, uma pessoa sem menos instrução. Hoje eu já vejo gente jovem... Poxa, o vídeo que viralizou do canguru tentando embarcar. Tinha gente acreditando que aquele vídeo era, de fato, um canguru no aeroporto. E era a inteligência artificial. Absurdo. Então, assim... E vai piorar. E aí eu te digo o seguinte, Eduardo, olha só. Você acha que um usuário comum de internet, ele tem capacidade para ter noção suficiente contra a expertise de mercado de uma Big Tech? Se não é o Estado para ficar do lado do usuário, para defender ele, é uma luta enorme, desigual, não tem... Eu entendo a atuação do Estado, defendo até uma certa medida, não numa visão paternalista, né, total, mas de controle. Eu vou colocar especificamente a questão hermenêutica, que eu nem ia colocar, mas vou colocar então. Que é a seguinte, essas decisões foram dadas em recursos extraordinários, com repercussão geral. Não foi dado, por exemplo, num mandado de injunção, não foi dado numa ADO, onde efetivamente o Supremo teria legitimidade para construir direito, para construir uma decisão positiva. Né? Ela foi dada num recurso extraordinário com repercussão geral. Então, ver o Supremo em um recurso extraordinário com repercussão geral, criar norma no lugar da lei, ou seja, afasta a lei e normatiza, regulamenta ele, substitui o legislador num caso em que já existe lei e ele não tem legitimidade, é um recurso extraordinário, não estou falando de um mandado de injunção. Se fosse um mandado de injunção, eu entenderia que ele teria muito mais liberdade, a própria lei do mandado de injunção dá isso a ele no artigo 8º, no artigo 9º, né, ele teria mais possibilidade. E mais, se fosse numa ação, por exemplo, por omissão parcial, que parece ser o caso uma omissão parcial, e não ele mesmo diz isso na tese 1 ou na tese 2 dessas 14 lá, ele diz que é uma omissão parcial. Se é uma omissão parcial, por que ele não deu ciência da mora legislativa ao Congresso e abriu um prazo para o Congresso legislar de 18 ou 24 meses para só depois, não cumprido o prazo, aí o Supremo vem me parece que e teve atua, esse prazo. né? Então, assim, não porque isso é típico de mandado de injunção e de ADO. Talvez ele possa ter feito isso em outra ação. Mas essa tese, perceba, dentro da repercussão geral,
Com que legitimidade ele faria isso, né? Ele até notifica o Congresso, fala assim, olha, vocês devem criar. Isso sim, ele faz. Mas ele não faz isso numa ação por omissão. Nós não estamos tratando de o recurso extraordinário, ele não é uma ação por omissão. Então, eu tenho ressalvas que eu percebo, assim, na minha concepção, o recurso extraordinário não possibilitaria isso, não deveria possibilitar isso ao Supremo Tribunal Federal, diferente de uma ADO ou de um MI, né? Eu entendo, particularmente vejo isso assim. Eu entendo. Tecnicamente dizendo, eu acho que você tem razão. Agora, se a gente olhar o contexto geral, tá aqui um assessor parlamentar que esteve lá em Brasília, nós estaríamos na terceira, quarta e última idade da nossa vida e o Congresso não teria legislado sobre esse assunto, porque isso interessa a eles. Faz parte do jogo político. É um mal necessário para fazer política hoje, a gente sabe disso. Você dá um prazinho e aí legisla, você não cumpre o prazo, ficaria um pouquinho melhor. Concordo. Concorda também? Concordo. Eu disse que eu conseguia concordar com os dois, acho que ficou perfeito agora a explanação. Porque você dá um prazo, olha, é tanto. Se você não fizer, agora eu faço. Pelo menos deu a oportunidade pro legislador depois não dizer, olha, mas você tá criando norma. Não, eu só criei, eu te falei pra você criar, você não criou, agora eu criei. Eu preciso confirmar, mas eu acredito que essa oportunidade foi dada em outros casos e o Congresso não legislou. Tudo bem, e aí chegou esse recurso extraordinário, eles falaram assim, agora precisamos dos dois recursos. E agora nós precisamos decidir sobre o tema porque tem repercussão geral e aí precisamos decidir. Aí, Eduardo. Mas em recurso extraordinário. Vamos lá. Em recurso extraordinário agora que me mata. Vamos falar de um tema muito importante que faz parte da sua carreira profissional e faz parte lá da nossa querida Ituiutaba. Nós sabemos da sua atuação referente em defesa da não federalização da UENG. Né? Nós temos lá uma unidade da UENG em Ituiutaba, sabemos da sua atuação. O Eduardo é professor lá da unidade de Ituiutaba. Eu queria saber como que foi esse processo todo, qual a dificuldade enfrentada, e quais os prejuízos que isso traria para o UENG e para a Ituiutaba caso acontecesse? Então, assim, falar de federalização eu achei até um pouco desrespeitoso, né? Porque não existe, não ia acontecer. Isso não é verdade. Até se iludiu, às vezes, alguns servidores achando que teriam o cargo equiparado às universidades federais, caso isso acontecesse. E, infelizmente, não, porque seria ótimo se realmente fosse isso, né? Eu lembro até de, numa conversa com professores, argumentar. Vocês acham que o governador, se isso fosse muito bom pra vocês, teria feito a portas fechadas? Vocês só iam ficar sabendo depois. Ano que vem é ano de eleição. Não seria, obviamente. E aí os próprios professores da UENG fizeram um cálculo, e eu quero muito ter esse levantamento oficial ainda, de que a UENG gera ali de retorno para o Triângulo Mineiro, para o Triângulo Norte, a UENG Ituiutaba, cerca de 68 milhões ano. Olha então, só. Esse é o impacto real na vida das pessoas, se elas ainda não entenderam. Se a parte do social, que a UENG é a Universidade de Trabalhador, o professor Eduardo sabe disso. Ali tem gente que trabalha o dia inteiro e vai à noite estudar, tentando buscar uma vida melhor, ou filho do cara que nunca pisou numa escola. A UENG, ela é acessível nesse ponto. E a UENG Ituiutaba, ela é incrível. Assim, eu estive no movimento estudantil da UENG Ituiutaba, eu fui presidente do Centro Acadêmico de Direito. Eu, inclusive, realizei lá, quando teve o primeiro congresso, eu realizei. O professor Denis, que esteve aqui, foi um dos palestrantes que eu convidei. E eu lutei muito na época para que tivesse concurso. Hoje a gente tem professor do nível do professor Eduardo lá, porque teve o concurso. O professor Thales Balim, que teve aqui também. E ele adora dar aula lá, tá? Vamos confessar, né? Eu gosto muito da UENG, e o Thales, que você citou, que é sensacional, um amigo nosso e extraordinário também. E aí a gente, assim, desde que eu soube, e desde que eu voltei para Ituiutaba, eu procurei a UENG, procurei a direção da UENG, a professora Estela. Falei, olha, para mim a universidade só faz sentido, a universidade pública, se ela estiver integrada com o município. Porque a gente tá lutando para ter o curso de medicina lá na UF Ituiutaba. E as pessoas falam muito que a cidade vai desenvolver. Eu olho de um outro ponto de vista. Depende do que a gente vai fazer com isso. Uhum. Se a gente não fizer nada, as pessoas vão formar aqui e vão embora, e vai continuar tudo exatamente como está. Tem um hospital municipal. As coisas não acontecem magicamente. Né? Desenvolver ali a questão, atendimento à população. Eu sei que isso é muito triste, mas mágica não existe. E aí nessa de vamos, levei a deputada Lohana lá na UENG.
E a gente começou a sonhar, a gente saiu de lá sonhando que, tipo, o ano que vem ela colocar recurso pro restaurante universitário. Porque, como eu disse, a UENG é a Universidade de Trabalhador. Gente que vem de fora, às vezes, sem muito recurso. Então, se a gente tem um RU lá, ajuda na manutenção dessas pessoas dentro da faculdade. Eu acho isso muito relevante. E na semana seguinte vem esse projeto, querendo vender os imóveis. E aí eu fui convidado para participar na Assembleia Legislativa da audiência pública que discutiu. E aí eu achei muito engraçado, porque os secretários do governo, os secretários de Estado, que estavam lá, fizeram uma defesa enorme do Propag. E eu até pedi desculpa, mas a primeira coisa que eu falei na minha fala foi: vocês perderam o meu tempo e o de vocês. Porque eu não sou contra o Propag. Na verdade, o Propag é a melhor maneira de pagar a dívida de Minas. Ele foi construído para Minas Gerais. A verdade é essa. Foi uma articulação com o senador Rodrigo Pacheco. Então, não tem por que defender o Propag. O problema é que Minas dá isenção de IPVA para uma locadora de 1 bi e quer entregar o UENG por 250 milhões. É inaceitável, né? Isso não é sentido. Aí a gente tinha para receber da Lei Candir um valor que pagaria a dívida. O Zema fez um acordo com o ex-presidente Bolsonaro e deu 93% de desconto e parcelou em 17 anos. Então, qual que é a intenção, de fato? É isso que eu não consegui entender. E aí a gente vai vender os imóveis da UENG, ela vai deixar de gerar essa receita para os municípios, eles não vão conseguir dispensar os alunos. O que eles vão fazer? Alugar os prédios? Então, assim, que tipo de pagamento de... Porque o UENG não é um ativo. Como que você coloca o UENG para pagar uma dívida? Ela não é um ativo. A UENG gera despesa. Você tem um custo, de fato. Então, assim... eu não conseguia visibilizar a viabilidade da UENG se fechando. Ou, enfim, tudo que me foi oferecido, tudo que foi mostrado, até pelos secretários, todas as vezes que você questionava, tá, mas como que você vai fazer isso aqui? Você vai aprovar uma PEC estadual e vão aprovar uma PEC federal até dezembro? E eles não conseguiam responder, porque é inviável. E é inconstitucional também. Então, é inviável. É inconstitucional a nível estadual e federal. Porque como é que eu vou... eu romperia com o princípio do concurso público, vamos começar por aqui, porque eu não posso pegar um servidor que é do Estado e torná-lo servidor federal. Né? Que o único que teria poder para isso seria o poder constituinte originário. O único. O único que poderia fazer esse tipo de transformação. Só que ele já passou. Vamos fazer uma nova Constituição do Brasil? Só o Zema que tá sabendo disso? Nós estamos todo mundo aqui sem saber? Aí talvez seja isso. Mas não é. Então, se não é... estão vendendo gato por lebre, E nesse dia eu cheguei a perder a paciência, porque aí a secretária falou que eles estavam pensando numa mobilidade de servidor híbrido. Falei, doutora, eu já li o seu currículo, não se preste a isso. Por favor, Servidor você híbrido. tem uma carreira, entendeu? Não faz isso, porque não existe. Então a gente estava criando algo que não existe. E eles não enterraram esse projeto ainda, né? De fato... Ainda fumega, né? De fato, a UENG ainda está mobilizada, as pessoas estão preocupadas. Eu acredito que não tenha viabilidade. Acho que é um prejuízo incalculável esse, né, Eduardo? Nós temos, voltando a falar aqui sobre o corpo acadêmico da UENG, olha, nós temos lá o professor Eduardo, que é referência inconstitucional no Brasil todo. O professor Tales, eu fiquei assim... Teve aqui, sensacional. Admiradíssimo com a competência, com a profundidade que o professor Tales tem, o conhecimento dele. Eu falei pro Eduardo, falei assim, Eduardo, eu não imaginava jamais que o professor Tales tivesse essa profundidade. Nós falamos sobre a reforma do Código Civil, ele trouxe muito conhecimento a respeito. Foi muito show. Foi sensacional. Obrigado por assistir os nossos Inclusive, podcasts. se vocês não assistiram, assistam, porque é uma aula. Uma aula. Realmente. Então, assim, nós temos aqui em Araguari agora o professor Moacir, que está lá. Né? Pablo, que está lá também. O Pablo. São pessoas muita gente muito também. competentes. Então, Danilo, Vanessa, Aurélio. O Aurélio que eu conheci pessoalmente Omar, também. Galera muito forte lá. Então, tá na hora de você agradecer aqui o empenho do Douglas na defesa da UENG, Não, sem dúvida alguma. Eu posso dizer isso, até porque eu acompanhei, né, ali os diálogos, os debates, as audiências públicas, etc. Teve movimentação na Câmara de Vereadores, da Prefeitura, com o Douglas. Teve lá em BH e em todo o estado de Minas Gerais, onde havia unidades, né? Porque não afeta só Ituiutaba, é interessante dizer isso, são vários municípios, mas também, por exemplo, a UENG de Ituiutaba atende Ituiutaba e região. Então, ela cumpre uma função social, claro, com maior potencial para Ituiutaba, até porque é a maior cidade ali da região, mas cumpre uma função social para muitas pessoas que não teriam condição de estudar, de ter um curso superior e que vão ter graças à UENG de Ituiutaba, né?
E isso transforma vidas, isso transforma certeza. pessoas. Isso é muito importante. Mas, além de todo esse impacto político, né? E de todo esse valor que a gente vê na UENC Tuiutaba, eu quero destacar só um ponto. É de uma bizarrice jurídica sem tamanho. A pessoa que pensou isso, ela não pensou. Ela não pensou, porque não tem como alguém com cérebro fazer algo assim, de tão ruim que é, né? Basta ler o texto constitucional e não precisa sequer ser lá alfabetizado muito bem, porque se você só lê o texto expresso, você já vê que não pode. Não precisa de mais do que saber ler. Não é, nossa, eu sou um grande intérprete. Não, só sou alfabetizado. Já dá pra você saber que você tá errado. O desabafo do professor Eduardo Já aqui. dá pra você saber que é inconstitucional. Já dá pra você saber que o que você tá fazendo tá errado. Pelo amor de Deus. E o meu discurso viralizou muito, porque assim como o professor Eduardo, e é bom a gente lembrar, eu sou uma pessoa autista. Eu não faço pra ofender, eu faço porque é sincero. Mas eu tentei ser o mais didático e menos ofensivo possível. Mas eu basicamente estava chamando as pessoas de burras, e não num sentido pejorativo. É que aquilo é de fato uma burrice, é o que o professor Eduardo falou, é uma bizarrice, não tem uma justificativa. Pura. É um desconhecimento total e generalizado. É a ignorância no sentido grego da palavra, né? Eu tô tentando minimizar aqui, mas não tem jeito, tô tentando minimizar. Eu tenho laudo, eu vou falar. Eu também. Bom, eu não Brincadeira, vou né? A gente não usa pra isso, mas pelo amor de Deus. Eu não vou me É aquele negócio que posicionar. me deixa assim, Zé. Não, a minha posição a respeito desse assunto, eu não falei sobre isso em lugar nenhum. Vou falar aqui, porque eu acho assim, tem inúmeras outras opções, inúmeras outras situações para se trabalhar, particular, para fazer pagamento, para fazer articulação política, jurídica. Isso foi um tiro no pé do governador Zema, eu tenho certeza disso. E eu quero crer, doutor Douglas, que esse assunto esteja enterrado, que não se fale mais sobre E isso. precisamos ficar de olho nos deputados da região, especialmente os estaduais, pra ver quem que vai apoiar isso daí, quem tá apoiando e quem tá contra. Não, pelo menos os que eu conheço são contra. Não, né? Não vou citar os eu nomes. também. Eu posso citar os nomes, sim. Sem propaganda, mas ficar de olho nisso, é importante. A deputada Maria Clara Marra é uma que Contrário. Liguei pra ela assim que totalmente saiu. contrária, né? A gente sabe disso. Então, assim, e realmente, você tem razão, a gente tem que acompanhar, porque as pessoas que votam nos deputados precisam acompanhar o mandato. Isso é uma prática que tem que se tornar comum, não só do deputado, mas do prefeito, do vice-prefeito, do vereador. Você tem que acompanhar o mandato, você deu o seu voto de confiança naquele político. E nem todos têm a boa intenção que o doutor Douglas tem. Sim. Né? Falando ainda agora sobre política, doutor Douglas, nosso último tópico. Nós queremos saber aqui, nós conversamos nos bastidores, quero que o senhor traga para mim aqui quais serão seus próximos passos na política. Quais são seus anseios aí, as propostas, o que temos de novidade aí para os próximos passos na sua carreira política? Eu não sei, na verdade do professor Eduardo eu sei, mas eu não sei se você é cristão no que você Sim. acredita. Mas eu Somos vou... da mesma Da igreja. igreja. Eu vou contar pra vocês como eu aceitei ser candidato a vice-prefeito, mesmo dizendo que eu não queria de jeito nenhum. Eu orei. Eu perguntei pra Deus de fato. E aí eu tava na missa, na hora da comunhão, de joelhos, de olho fechado, orando. E eu tava pedindo essa resposta. Eu falei assim, será que é pra mim? É isso que eu vou fazer? Porque o meu sonho de carreira é a magistratura. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Eu fiz outras coisas porque a gente precisa de dinheiro para viver. Eu ganhava muito bem. Eu até ressalto isso porque às vezes as pessoas falam assim, agora vice-prefeito mudou de vida. Não, eu ganhava mais em Brasília e eu ainda podia advogar, porque agora eu tive que me licenciar por conta do cargo. Mas eu ganhava mais e eu ainda tinha dinheiro de honorário. Então, não, eu não mudei de vida porque eu sou vice-prefeito. Só se for colocar um downgrade, aí talvez eu tenha mudado. Mas eu orei. E aí eu tava pedindo resposta. E quando eu levantei, tinha uma senhora do meu lado. E ela tava com o escapulário, que eu tô usando, inclusive. E ela falou assim, o padre mandou te entregar. E aí eu falei, será que é a minha resposta? E quando terminou a missa, fui até o padre agradecer. Ele falou assim, a gente tava num evento, esse era o último escapulário que tinha, e as meninas iam vender, eu falei pra não vender. Porque Deus me disse que era pra entregar pra alguém na missa. Era pra você. Olha só. E foi a partir daí que eu falei, tá, eu acho que é isso. Eu preciso cumprir uma missão. Então, assim, eu não tô pensando nos meus projetos políticos, de verdade. Não é da boca pra fora. Em 26, apesar de ter recebido o convite,
eu não sou candidato. Eu acho que eu não fiz nada ainda que me cacife para ser candidato a deputado. Acho muito pouco. 2 anos de um mandato de vice para falar que eu já cumpri minha missão em Ituiutaba e devo seguir em frente. E se for um projeto pessoal, aí faz menos sentido ainda para mim. Então, para 26, eu não penso em nada. Penso em apoiar pessoas que eu gosto, trabalhar com pessoas que eu gosto. Essa é uma premissa básica. Tanto que os deputados que eu procurei para trabalhar são pessoas que eu realmente votaria, que eu defenderia. E pro futuro, me manter ativo, estudando. Eu quero muito passar num concurso, mesmo que seja para eu não assumir, só para falar Uma realização que... pessoal. Isso, uma realização pessoal. E vou orar. Mais uma vez eu vou orar. E se for da vontade... Eu estive no Desperta Brasil lá em Brasília agora esse final de semana. E foi a primeira vez que Deus falou comigo diretamente. Falou mesmo. Eu acompanhei. Você ficou muito emocionado lá. Não, né? eu chorei do momento que aconteceu até o final do evento, que dá umas 4 horas. Mas eu chorava de soluçar, eu não conseguia parar. Mas eu tava feliz. E ele me disse que eu vou cumprir o meu propósito, apesar de não ter me dito se o meu propósito é o que ele tem pra mim o que eu... e o que eu quero são o mesmo. Que ainda vai doer muito, mas que eu vou cumprir meu propósito. Bacana. Então eu tô muito nessa, de tentar me aproximar cada vez mais de Deus, porque é um caminho difícil, vocês sabem disso. Sim. Estar mais próximo de Deus cada vez mais, e é isso. Eu não tô... Como 26 tá aí, mas não é uma preocupação minha, 28 tá muito longe. Eu pretendo ter um trabalho para apresentar, me orgulhar do que eu fiz. Tá. Mas aí nós temos aí uma situação, né, professor Eduardo? Vamos provocar ele mais um pouco. Vamos botar ele aqui. Porque é o seguinte, o ano que vem nós temos eleições para deputados estaduais e deputados federais, né? A prefeita Leandra está no 2º mandato. Sim. Naturalmente, quando acontece, para a carreira política, naturalmente, ela tem possibilidade de sair como candidata a deputada estadual ou deputada federal. Nesse caso, o senhor vai assumir a prefeitura? Vai apoiar a prefeita? Quais são os próximos passos em relação a isso? E caso isso acontecer? Primeiro, essa é uma opinião, acho que eu só dei pra ela, mas já que me perguntou, eu acho que ela tinha que ser candidata. E aqui não é o vice querendo assumir o cargo, não. É porque eu acho que ela faria um bom trabalho e porque Ituiutaba não pode ficar sem deputado. É muito difícil uma cidade sobreviver sem recurso federal, enfim, sem articulação lá em Brasília. Então eu, de fato, acredito que ela tem que ser deputada. E eu, modéstia à parte, acho que eu seria um excelente prefeito. Eu não tenho dúvida disso. Que eu me dedicaria integralmente, do tipo hiperfocado que não vai no banheiro e não come para resolver as coisas. Porque é o que eu fiz onde eu fui. Foi assim na advocacia, foi assim na assessoria, é assim agora com o mandato de vice-prefeito, que é limitante. E eu respeito muito a hierarquia. Eu sei que a prefeita é ela. Então, no final, a decisão é dela, a caneta é dela. E eu uso tudo que eu posso para contribuir. Então, eu acredito que eu faria um excelente trabalho e eu acho que ela seria uma excelente deputada. Então, e a gente precisa de um deputado. E a gente tem algumas pessoas articulando uma candidatura estadual, mas a gente não tem ninguém articulando uma candidatura federal. Que eu acho E que tenha peso pra ganhar também, né? E Porque ela... não adianta ter articulação. E é só ela que tem essa possibilidade ali dentro hoje. Então, olha pra você ver que importância, né? Nós estamos aqui com o vice-prefeito, que apoia a candidatura da prefeita, que dá para perceber que tem um excelente relacionamento ali entre os dois, né? E que reconhece que ela tem competência, qualificação para exercer essa função e levar mais recursos para Ituiutaba. E ele está dizendo que está preparado para assumir a prefeitura e fazer a melhor gestão possível. Então, Ituiutaba tá de parabéns, hein? Me cobravam muito na eleição porque dizem que todo vice em Ituiutaba some. E eu falei assim, gente, não vai ser assim comigo. E não é, as pessoas sabem, isso aqui eu não preciso contar. As pessoas ainda me veem no mercado, elas me encontram na praça comendo, elas têm acesso a mim em qualquer lugar. O Boa Esporte Clube voltou, elas têm acesso a mim ao campo. Mesmo que para dizer não, eu escuto as pessoas. Que às vezes é uma demanda que eu não consigo resolver. Mas eu tenho a obrigação de dizer para ela que eu não consigo resolver e o porquê. Claro. Então eu acho que gestão pública se faz assim, né? Se você for olhar lá direitinho os fundamentos do artigo 37. Esse que o pessoal tá precisando ler aí, viu? Bem, olha só, já que estamos falando aqui da prefeita Leandra, né, Eduardo, vamos deixar um convite, viu, prefeita? Tá convidada, quando quiser vir aqui, sentar aqui com a gente, a gente bater papo, trocar ideias e trazer também quais são os seus projetos políticos para os próximos anos e falar também da sua gestão em Ituiutaba. Deixa o nosso convite
Creio que o Eduardo também vai ficar muito honrado com a presença da Vai prefeita ser um aqui. prazer, né? Eu acho que eu estou em Tuiutaba aí já faz desde 2022, né? Ó, 3 Então já anos. me familiarizei, assim, né? Bem com a política, com a vida social da cidade, né? No começo, quando você chega, né? Tudo novo, né? Então você vai se familiarizando, mas agora já conheço bem a cidade, conheço os locais, né? De alimentação, de cultura. Já fui à Câmara de Vereadores, ganhei título lá de Olha cidadão, só. né, da cidade. Olha só, que Né, maravilha. já sou um cidadão tijucano, né? Ó. Então, ganhei ano passado, né? Ano passado. Então, foi bem legal. Então, vai ser um prazer receber a prefeita Leandra, assim como receber o Douglas aqui. Foi sensacional, né? E Tuiutaba é uma cidade muito bonita, muito bem organizada, né? Cidade Eu muito bonita. amo aquelas araras azuis no meio da cidade o tempo todo, lá na Weng, lá naquelas avenidas, aquelas araras maravilhosas, A lindas. UENG, por si só, é um campus muito bonito, né? Um dos campos de universidade mais bonitos que eu já Arborizado. conheci. É isso Muito aí. bonito. Muita vida. Doutor Douglas, estamos muito contentes com a sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite, ter vindo trazer aqui as suas ideias, os seus projetos, deixar o nosso agradecimento e deixar o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações, agradecer quem o senhor quiser agradecer, mandar os recados que o senhor desejar mandar, fique à vontade. Nem tenho muito a falar, eu acho que agradecer o espaço, porque eu bato muito nessa tecla de que o gestor, ele precisa estar presente, ele precisa falar com as pessoas, ele precisa entender o que está acontecendo. Não faz sentido nenhum eu me isolar e achar que eu vou decidir tudo sozinho porque eu sei resolver os problemas do mundo, porque isso não é verdade. Eu tenho uma dificuldade enorme com a política ainda, que eu reconheço e eu sou muito bom nos bastidores com isso, que é a coisa da narrativa. Mas de ser o personagem, pra mim, é muito difícil. Eu acho que eu tenho um laudo que justifica. Então, assim, eu vejo coisas na política. Tem um prefeito que é muito viralizado, que outro dia eu vi um vídeo dele com 3 milhões de visualizações, mais de 500 mil likes. No vídeo ele tava dizendo que a igreja não pagava mais imposto no município. E eu fiquei louco com aquilo. Eu falei assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então a política, eu encontro dificuldades rotineiras que eu acho que tem muito a ver com o laudo, mas também com caráter. Então, assim, esse tipo de espaço da gente poder falar abertamente, contar para as pessoas como a gente se sente, o que tá acontecendo, debater as coisas, mostrar que a gente tem posição, opinião, com pessoas tão queridas e de um nível muito alto, inclusive. Obrigado. Eu não sabia nem se eu era tão capaz de estar aqui. Imagina. Eu fico muito, muito agradecido mesmo. Foi uma honra. Não, esse espaço aqui é um espaço democrático, a gente faz questão de dizer isso. As pessoas às vezes não conhecem qual que é o processo até os convidados chegarem, né, Eduardo? É bom que a gente fale isso aqui, porque a gente envia um roteiro para os convidados e, obviamente, a gente não quer nenhum tipo de restrição. Então a gente dá total liberdade para o nosso convidado falar sobre o assunto que quiser, da forma que quiser, sem nenhum tipo de restrição, porque o nosso interesse aqui é a verdade, é a comunicação da verdade. Deixar o espaço aberto para a exposição de ideias e a gente construir diálogos aqui que possa fazer diferença na vida das pessoas. Não é isso, Eduardo? É isso, e acho que além da questão, né, de ser um espaço democrático, aberto, né, para todas as pessoas, tem também a questão da pluralidade, né? Claro. Porque a gente já trouxe aqui gente de todos os espectros políticos possíveis. Respeitamos todos eles. Todos eles, né? Mais à esquerda, mais à direita, já trouxemos pessoas aqui de pontos de vista jurídicos contrapostos. Exato. Então, assim, isso é muito legal. A gente ter a riqueza da divergência, da pluralidade, do pensamento diferente. Isso é muito bacana. Acho que a gente tem conseguido implementar isso aqui no Legal Talks. O Zé tem conduzido isso com muito brilhantismo. E sempre com essa serenidade dele, né? Diferente de mim, que não sou lá muito sereno, ele é um cara mais sereno, né? Ele tem essa capacidade de fazer isso. Mas isso é interessante, né? Porque eu sou uma pessoa agitada, ansiosa, mas realmente eu tenho muita facilidade em conduzir aqui o Legal Talks, que é uma coisa que eu descobri que eu gosto muito, viu, Dr. Douglas? Foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu falo pro Eduardo, o primeiro episódio que eu gravei, eu falei assim, eu gosto disso, eu quero fazer isso, eu vou continuar fazendo isso. Então, assim, a gente já teve patrocínios, nós temos aí os nossos apoios, mas eu faço questão de custear a qualquer preço para manter esse podcast funcionando, porque eu acho que essa comunicação ela é importantíssima para a vida das pessoas e é gratuito. E aproveitando agora,
Quero convidar as pessoas que ainda não se inscreveram no nosso canal que se inscrevam, ative o sininho, compartilhe com seu colega, porque essas informações são gratuitas. Não tem nada aqui que é planejado para tentar fazer você mudar de ideia. Você muda com as informações que nós trazemos aqui, de acordo com o seu entendimento. As nossas informações são jurídicas, são políticas. Às vezes os convidados trazem informações ideológicas e nós não podemos interferir no pensamento de qualquer pessoa, mas você constrói a sua ideia, você constrói o seu pensamento através daquilo que trazemos aqui. Então, compartilhe com os colegas para a gente fazer crescer essa comunidade jurídica. Meu muito obrigado, Dr. Douglas. As portas estão abertas, volte sempre que quiser, tá? E se quiser fazer indicações para vir aqui debater com a gente, se quiser trazer outra pessoa para vir junto também debater com a gente, nós estamos à disposição. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você sabe que você enobrece aqui esse podcast, né? É um prazer, você sabe disso, né? Nós somos amigos, somos irmãos em Cristo e companheiros aqui de bancada, né? E mais uma série de outras coisas, mas eu gosto muito também, do mesmo jeito que você gosta de fazer isso, eu também gosto de estar aqui, sempre me esforço para estar em todos os episódios. Às vezes eu não consigo estar em alguns por conta de agenda, mas eu sempre faço o maior esforço para estar aqui, e dessa vez foi um prazer, porque o Douglas já é meu amigo, já nos conhecemos lá em Ituiutaba, né? Já tinha conversado com ele em outras oportunidades, e então juntou, né? Só coisa boa hoje. É Então, isso fiquei aí. feliz demais. Muito obrigado, doutor Douglas. Muito obrigado, Eduardo. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.